Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é Diego Fonseca, empreendedor digital, empresário e dono de distribuidora de bebidas. E hoje eu trouxe um tema bem bacana para você que está escolhendo esse ramo. O tema de hoje é o seguinte: o porquê distribuidora de bebidas. Então, se você gosta desse tema, você está a fim de conhecer mais sobre distribuidora de bebidas, curta o nosso canal, já vai dando um joinha no link, deixe seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Então vamos lá, gente. Seguinte, por que montar um negócio chamado distribuidora de bebidas, né? Então eu vou estar fazendo esse vídeo espelhado na minha experiência. Estou já com quase 4 anos no ramo e a gente já tem algumas dicas bem legais para te passar. Então, se você está procurando hoje montar esse tipo de negócio, vale a pena você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Uma das coisas é a seguinte: a distribuidora de bebidas, o principal, o nicho que ela trabalha, né, são bebidas alcoólicas, bebidas em gerais, mas com foco muito concentrado na cerveja. E a cerveja, o Brasil hoje é um consumidor assíduo, que é um mercado extremamente quente. O porquê não investir como empreendedor esse mar quente, né, de vendas, que é o das bebidas alcoólicas, né? Então esse foi sim um dos motivos do quais lá atrás, quando começou a se pensar, começou a surgir uma ideia ainda bem embrionária do que se fazer, né, o que empreender, a ideia de vender bebidas alcoólicas veio a calhar por esse dado que se tem desse mercado extremamente aquecido, que é o de bebidas alcoólicas. O segundo ponto é o seguinte: a distribuidora, ela não é um negócio difícil de se gerir. Você tem uma dificuldade ali no começo, principalmente para quem não tem informação, para quem está muito cru na entrada desse tipo de negócio. Só que depois que ela começa a girar, a logística dela, teoricamente, já está pronta. O marketing do produto já está pronto. Então, porque você vai comercializar produtos, já tem empresas que fazem o fornecimento para a gente, para a nossa revenda, tem um mercado extremamente competitivo e aquecido no setor de marketing, no setor de logística, de transporte. Cada empresa quer fazer o seu melhor, quer entregar o seu melhor, no caso para a gente que é revenda, né? Então, se você parar para pensar, você vai abrir um tipo de negócio que ele já tem uma estruturação voltada, pensando no melhor para você, né? Então é diferente você entrar num ramo, não tem uma logística pensada para que você consiga fazer a venda dos seus produtos. Quando isso saltou aos olhos, eu percebi que isso seria uma vantagem, isso me deixou muito interessado em aprofundar mais. Você vai lá, vai comercializar, por exemplo, os produtos da Ambev. Poxa, eles têm já todo o marketing na Skol, na Brahma, na Antártica, em toda a linha deles, né? E se for lançar um produto novo, a gente tem todo o acesso a esse marketing. Eles fazem propaganda, fazem internet, tem um apoio por dentro da empresa, um marketing digital que você pode estar assim aderindo, né? Então tem muita coisa, não só da Ambev, isso aí eu falo da Ambev, mas tem da Coca, tem do Grupo Petrópolis, que é Itaipava. Na sua cidade você tiver trabalhando com algum tipo de cerveja artesanal, geralmente eles fazem um bom trabalho no marketing. Então, na verdade, você pega um monte de produto que cada um já vem com o seu marketing pronto. Comparar para um tipo de outro negócio que você, além do que, você tem que fazer toda uma oferta para venda, né, para você atrair esse cliente. Então, quando você vai trabalhar com uma distribuidora de bebidas, você sabe que, poxa, a maioria dos produtos, ou todos os produtos que você for trabalhar, ele já vem com o seu marketing pronto. Então, no momento que, poxa, a gente colocou aqui aqui é um negócio que não é tão extremamente difícil de gerir, foi nessa condição de pensamento, entendeu? Falei, poxa, não é esse bicho de 7 cabeças. A outra questão é o seguinte: é um negócio que ela tem ótimas oportunidades de ganho. Então, pelo fato que você trabalha sempre com um volume bem elevado de faturamento, quando você já está com o teu negócio, já ficou estabelecido, sabe o ponto foco que você vai trabalhar, juntando esse conjunto, você vai sempre tendo sim uma média muito boa de faturamento. A margem de lucro
não é aquela coisa que muitas vezes a pessoa tá acostumada com o serviço, mas o montante no faturamento compensa a margem de lucro. Então, de fato, você consegue fazer sim uma transformação financeira, uma transformação na sua vida, na vida da sua família, né? Eu, por exemplo, quando a gente começou com a distribuidora de bebidas, nossa, a gente tinha um patamar de vida, a gente tinha uma situação, né? É óbvio que ninguém, ficar rico com distribuidora de bebidas, pode até ser, mas você vai ter que trabalhar bastante, vai ter que ter mais de uma. Mas que o seu plano de vida muda, ele muda sim, ele fica muito melhor, você consegue alcançar, almejar voos diferentes daquela outra realidade que você vivia. É muito satisfatório quando você vê que naquilo que foi pensado, de fato, a realidade veio de encontro com aquilo que foi pensado. Então é muito, muito 10 isso aí. Outro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte, eu fiz um comparativo aqui, que a distribuidora, ela é muito menos trabalhoso que o mercado. Porque muitas vezes, pode ser o caso de alguém que não foi muito bem o meu, que desde o começo eu sempre tive essa situação de ver que o mercado e uma distribuidora de bebidas tinha um abismo entre eles. E tem mesmo. Né? Então, só pelo fato do número de funcionários que você vai ter para você operar uma distribuidora e o número de funcionários que você vai ter para operar o mercado, já é diferente. Você vai ter vários setores de venda dentro da sua loja. Já a distribuidora de bebidas, não. Você opera com um número de funcionários bem reduzido. Lógico, depende do seu tamanho, né? Mas mesmo assim, a maioria é o que? É um operador de caixa, é um entregador, é um repositor ali, um atendente. É assim, é muito resumido e até mesmo as responsabilidades fiscais, trabalhistas que a gente tem, é bem mais tranquilo do que você for abrir um mercado. Mas é óbvio, né, que o mercado vai te dar um maior faturamento e um lucro. Aí, nesse caso, eu comparei muito com as margens de lucro. E a gente tem margem de lucros muito melhor do que dos mercados. É óbvio, né? Até porque a gente presta um serviço em cima. E o serviço, a diferença maior é do horário, é uma entrega, é a variedade de produto, é ter variedades e quantidades de produtos gelados, né? Que muitas vezes o mercado, ele não foca muito nisso aí. Ele tem uma parte, mas acaba deixando essa lacuna que é onde a gente preenche, né? Mas é muito interessante quando se pensa dessa forma. Então, na época, quando eu pensei o porquê de abrir a distribuidora e não o mercado, o principal foco foi isso aí. Então, e até hoje eu não me arrependo, eu acho que é o caminho, é muito interessante o ramo. O outro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte, que é um negócio que ele propicia ser um negócio familiar. Então, apesar de estar trabalhando com bebida, com tudo, mas é óbvio que você vai depender a forma do qual você vai abrir esse tipo de negócio, né? Essa distribuidora. No meu modelo de negócio, não incentivam, em primeiro lugar, o consumo no local. Né? Então, eu sempre tive a ideia de estar cliente consumindo o seguinte, passou, comprou, levou. Passou, comprou, levou. Isso aí é um giro que, se você conseguir estabelecer dentro do teu negócio, ele vai te propiciar umas coisas muito, muito interessantes. E uma delas é isso, você poder trazer sua esposa com muita tranquilidade para dentro do seu negócio, suas crianças, né? Você trazer o teu ambiente familiar para dentro do teu negócio. Tem condições de fazer isso, inclusive para quem pode, é, é um conselho que eu dou, se você puder trazer o teu pessoal de dentro de casa para trabalhar junto, são as melhores pessoas que você vai ter de confiança. Então é interessante que venha todo mundo para dentro do teu negócio. Outro negócio bacana, outro ponto legal, que isso aqui é muito variável. Se você for estudar um outro tipo de negócio, você vai demandar, lógico que todo mundo pode começar pequeno, vai ter uma estruturação ao longo do tempo, porém o crescimento que se tem nesse tipo de negócio versus a quantidade de dinheiro que você coloca no começo, eles são proporcionais. Né? Então você pode começar com pouco investimento, que, por exemplo, você pode abrir um negócio desse na garagem da sua casa, não tem problema nenhum. Você pode abrir e você vai comercializar aquilo que você tem em mãos.
E é um negócio que ele começa pequeno e ele vai sim criando forma e ele vai crescendo. No meu caso, eu já comecei um pouco maior, eu tinha um outro tipo de visão para o negócio, mas sempre com foco na distribuidora, mas eu já comecei com uma coisa muito mais estruturada. Você não necessita de começar totalmente estruturado, com grandes estoques, porque na verdade é o seguinte, o que você precisa? Você precisa ter um freezer, expor umas bebidas, e você precisa ter um telefone para você atender um pedido. Se você fazer entrega, na maioria das vezes você vai organizar uma situação, vai colocar uma placa, vai fazer o seu marketing, que você está começando a trabalhar com esse tipo de ramo, e você vai começar a trabalhar e vai crescer. Não tenha dúvidas do que você vai crescer. Agora, é sempre bom você já começar sabendo para onde você quer ir. Porque muitas vezes, assim, se você começa pequeno, se você começa bem familiar, ali na sua casa, tal, não tem nada de errado com relação a isso. É muito interessante, inclusive, esse tipo de conhecimento, mas você sempre tem que estar olhando para onde você quer ir, porque ele vem. Então, é interessante você sempre estar sabendo como que você quer crescer. Então é o seguinte, na hora que você vai decidir por um negócio onde que ele pode ser escalável, ou seja, ele pode, você olha para ele e você vê que ele tem uma condição de se crescer, tanto por estoque quanto por o serviço, enfim, tem N situações que você vai colocar para o seu negócio crescer, mas ele é escalável, e a quantidade que você pode começar com ele, que é muito baixo, tanto o estoque quanto a estrutura. Então, é um negócio que se torna muito interessante por esses fatores. E é assim, eu conheço N casos de pessoas que começaram dentro da garagem, começaram pequenininho, ou locaram pontos, né, estruturaram e cresceram já muito mais do que estão, porque é um negócio que se cresce, não tem jeito. Outro ponto que eu coloquei aqui, o tipo de produto que você trabalha, né? Então, os tipos de produtos comercializados. Eu, por exemplo, eu vim do comércio de transformação. Eu trabalhei durante 10 anos com os meus pais, né, numa pastelaria. Não teve jeito, eu sou pasteleiro, sou chopeiro, né? Então, eu trabalhei muito com isso, pela questão de manipulação. Então, você vai lá, você vai comprar uma farinha, você vai comprar o óleo, você vai comprar a cachaça, né, você vai trazer o sal, você vai fazer a massa, você tem que fazer aquele trabalho todo, uma massa de um pastel, aí você vai deixar ele pronto, vai fazer o recheio para você montar um pastel e você vender um pastel. Isso é um exemplo que eu estou colocando, por exemplo, de um pastel, mas pode ser de uma pizza, do restaurante, né? E aí vem aquelas questões, a margem de lucro é boa desses tipos de serviço? Sim, são boas. Só que o desperdício é grande, o trabalho que se dá para se fazer, para você chegar nesse produto final, até o cliente te remunerar por esse produto, ele é extremamente desgastante, né? Então você precisa de pessoas e pessoas qualificadas, muitas vezes, para fazer isso, né? Já não, no ramo de distribuidor de bebidas, você vai pegar o produto pronto, você vai aplicar a sua margem de lucro que você que você estipulou para o teu negócio. E aí dentro da margem de lucro você vai ter o quê? Um trabalho de você contabilizar as questões fiscais, questões de cartão, de crédito, de débito, as taxas que se tem, mas enfim, na verdade você vai mexer com o número e vai cuidar para que aquilo esteja na data de validade ou alguma coisa que é perecível que tem que estar congelado. Esse é o seu trabalho. Então, eu quando coloquei isso na ponta da caneta para decidir o que eu iria fazer, isso foi uma das coisas assim, que me deixou muito satisfeito em ver que eu poderia trabalhar com algo pronto, porque a transformação do produto ele te dá um desgaste muito grande, principalmente quando você tem uma escala de venda muito alta, que seria nas festas, né? Então, uma distribuidora de bebidas, numa festa, o que você faz? Você compra bastante, você estoca, você coloca uma equipe de funcionário extra e vai trabalhar. Simples. Você vai aumentar teu giro ali, você tendo um produto, você vai embora. Já, por exemplo, uma pizzaria, uma pastelaria, um restaurante, nossa, é uma função para se montar toda essa logística, e fora que tem um desperdício grande. Aí o quadro de funcionário que você tem que ter é muito maior do que o tradicional. Então, isso sim é uma vantagem nesse tipo de ramo.
No caso nosso é distribuidor de bebidas. Tem outros tipos, tem outros ramos que também que fazem a mesma coisa, só que a distribuidora ela tem essa vantagem, que é bem mais enxuta a coisa, né? Então isso é interessante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é um negócio fácil de implantação. Fácil entre parênteses, porque, entre aspas, porque na verdade de fácil não tem nada, né? A implantação que eu falo é a fixação do negócio. É você sair fora daquela estatística do Sebrae, que você vai quebrar nos primeiros 3 anos, ou com 1 ano fecha um monte de empresa, né? Enfim, se você fizer a cartilha, se você tocar certinho, se você souber, se estiver consciente daquilo que você está fazendo, é muito difícil você quebrar uma distribuidora de bebidas. Porque é um negócio que se vende todo dia, você está vendendo produto. Você trabalha sabendo qual que é a sua margem de lucro. Então, o teu trabalho que você vai ter é o seguinte: o primeiro é com você, de você administrar a sua vida financeira. Depois você vai administrar a saúde do teu negócio e você vai deixar as coisas acontecerem. Então, quer dizer, não tem jeito. Ela todo dia ela vende. Né? Então, quer dizer, você só consegue fechar se você fizer aquele rombo financeiro, tá? Mas, assim, o negócio propriamente dito, ele é sazonal, ele tem uns altos e baixos, né? Principalmente de meio de semana, geralmente não é tão bom quanto o final de semana, mas quando você entra num ciclo, num giro, a média de faturamento é meio que constante. Então você já sabe já o quanto que você vai faturar mais ou menos na semana e o quanto você vai faturar mais ou menos no final de semana. E você vai fazer suas compras de acordo com isso e vai assumir seus compromissos e pagar eles dessa forma. E aí, com o tempo, você vai fazendo as suas retiradas, você vai fazendo seus planejamentos, né? Então, assim, precisa sim de uma educação financeira, aliás, como para qualquer outro tipo de negócio, mas esse sim, porque a distribuidora ela tem um capital de giro extremamente intensivo, então muitas vezes você acha que você está com aquele montante de dinheiro que não, a maioria não é seu, é de fornecedores que você tem que sair fazendo a recompra e tudo, mas depois que você pega essa manha, é muito tranquilo, que quando você consegue fazer essa forma de trabalho dentro de uma loja, de uma distribuidora de bebidas, você chegar a quebrar, a falir, a fechar, é muito difícil. Então é outra coisa que foi pensado, foi um ponto positivo na hora da escolha desse tipo de negócio. Outro negócio interessante, outra coisa interessante, aí já é uma coisa mais pessoal e é uma coisa que cada um vai ter que estar observando dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, ou enfim, dentro de onde você esteja pensando em inaugurar essa loja de distribuidora de bebidas. Eu aqui, a gente, depois de passados esses pontos que a gente foi trazendo para dentro para ver se isso valia a pena, aí o ponto culminante foi o seguinte: mas na minha cidade cabe mais uma distribuidora de bebidas, no meu bairro cabe uma distribuidora de bebidas. Então, assim, a análise que foi feita foi o seguinte: vamos ver como que o pessoal está trabalhando. E eu observei como cliente muitas lacunas em aberto. Lógico, né? E aí você vai ter que conhecer a cidade, você vai ter que saber mais ou menos o número de habitantes, que tipo de empresa que trabalha na cidade, qual que é a média de salário que roda dentro da cidade, porque vai ser essas pessoas que vão estar consumindo o seu produto. Se a sua cidade é turística, que nem a nossa, então é uma demanda maior no final de semana, então aí tem aqueles fluxos sazonal, né, que você vai ter que conseguir trabalhar com ele. Para mim não foi tão difícil, porque como eu sempre fui do comércio, e antes de abrir a distribuidora eu tinha outro tipo de comércio, então a manha da cidade eu já tinha. Então para mim foi muito fácil isso aí. Agora se você está aí, você está numa cidade que você tá vendo, você está buscando a implantação desse negócio, você está querendo abrir uma distribuidora, a dica que eu te dou é a seguinte: comece a fazer uma pesquisa, principalmente no local, no raio da onde você está pensando em abrir esse tipo de negócio. Comece a observar os clientes, os seus concorrentes, veja como que eles estão agindo com relação ao negócio, ver se tem condições de estar implementando algo diferente. A gente aqui no canal aqui, a gente dá muita dica, é um canal focado para distribuidores de bebidas, então se você tiver com interesse nesse tipo de assunto, consuma esses vídeos, esse material que vai te ajudar
muito na sua decisão e nas suas estratégias. E foi o que eu fiz. Então a gente olhou, analisou, fomos vendo as lacunas que se tinham desse negócio, fizemos esse contrabalanço para ver se a cidade comportava e chegamos à conclusão que seria um negócio legal para a gente investir e aí fomos para cima. E graças a Deus, hoje a gente está indo rumo ao 4º ano de negócio, não tem do que reclamar, né? A gente passou agora anteriormente aí esse mês a partir de março e até hoje ainda está um resquício aí com relação à situação que se teve aí pandêmica, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, é um tipo de ramo, é um tipo de empreendimento que ele é muito sustentável, ele é muito sólido, ele não se abate com qualquer fraqueza. Então a gente passando essa situação aí, isso só me veio a provar que a gente está, graças a Deus, estamos certos com relação a isso aí. E basicamente, gente, o do porquê de abrir a distribuidora é mais ou menos isso, tá? Então, se você está buscando fazer esse tipo de empreendimento, vale a pena você fazer um estudo, vale a pena você tá olhando, pesquisando, buscando, consumindo informações a respeito. Mas uma coisa eu garanto para vocês, é um ramo que vale a pena sim, tá? Então se você está tendo esse interesse, pode continuar. O que você tem que fazer basicamente são essas estratégias, né? Que aqui eu falo muito sobre essas estratégias, sobre como você conseguir antecipar, você ter uma visão antecipada daquilo que você vai encontrar nesse tipo de ramo. Mas tenha certeza, é transformador, é libertador. Eu sempre tive uma veia empreendedora, então eu nunca consegui ficar preso trabalhando para ninguém por questões principalmente de horário, de flexibilidade, de dia de folga, do quanto que você pode ganhar, né? Então tem muita coisa que você empreender, ele te liberta. O problema é que as pessoas têm muito medo do que empreender e, na verdade, dá um tiro no pé, né? Você ir lá, abandonar tudo, muitas vezes você vai sair do seu emprego ou você vai vender algo para você investir e acaba dando errado. Então, a ideia aqui é que é o seguinte, você vai começar preparado. Então você vai saber o que você vai enfrentar, a forma que você vai enfrentar e como que você vai ganhar essa guerra. E pode ter certeza que vai ser libertador para você, tá bom? Gente, então se vocês gostaram do tema, não deixa de dar o seu joinha, tá? Inscreva no nosso canal e, mais uma vez, deixe suas dúvidas aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!